Calma, May! Calma. Vamos lá. Vou explicar tudo pra você, tintim por tintim. Então, não se desespera, respira, fica tranquilo. Você é um microempreendedor individual. Todas as regras são feitas para te proteger. E mesmo que haja alguma coisinha que você imagine que não seja tão correto, acompanhe aqui que você vai entender um pouquinho melhor. Primeiro de tudo, meu nome é Ivana, ok? Você pode me encontrar no TikTok, no Instagram, eu não faço muito, mas você pode me encontrar até no meu site, que é Ivana Lucro. Você vai me conhecer e você vai me encontrar por Ivana Lucro. E eu sempre falo assim, tá, gente? Isso aqui é o meu jeito, então eu já quero que vocês vão pegando ali como é que é. E a ideia é, sim, um curso. A ideia é que eu explique de uma forma muito fácil para você, microempreendedor. Porque é o seguinte, você não precisa de nenhum profissional te ajudando. O MEI, ele é feito para conseguir fazer tudo sozinho. Então, você não precisa entrar em desespero por conta de nota fiscal, você não precisa entrar em desespero porque você não sabe onde que emite a guia, se você está no KNAI correto, um monte de burocracia. Primeiro, a reforma tributária não é para você e também você não precisa ficar com medo da Receita Federal, você não precisa ficar com medo dos lugares, ok? Por quê? Porque você é sim protegido. Mas vamos lá, se você tá aqui, você quer saber um pouquinho mais do que esse negócio MEI, calma MEI. Eu vou ser bem direta, tá? Eu fiz um curso. Pois é. Por que eu fiz um curso? Porque o MEI, ele é muito certinho e ele não é tão amplo. O que acontece? Eu falo que o MEI, ele é um teste para quando você for crescer a sua empresa. E você vai ter vários passos a passos que você tem que entender. Para quê? Para quando você tiver uma empresa, então você desenquadrar, que a gente fala, e você passar para uma microempresa, você já saiba o beabá básico e você já tem uma base sólida e você já sabe fazer o básico bem feito. Então, para isso que eu criei esse curso. E você vai conhecer aqui, eu vou apresentar para você tudo que você vai ter dentro do curso, como é que eu falo, você vai se adaptar um pouquinho melhor aqui do jeito que eu converso. Mas faz o seguinte, mais aqui embaixo da página, quer rolar para baixo, já tem ali também as coisas que eu vou estar apresentando para você, e mais para baixo já tem o preço, você entra na página da Hotmart, lá dentro já está o curso. Mas antes disso, calma, cara, olha a ansiedade, calma. Eu falo, gente, ó, escuta pelo menos esse videozinho. Ele é jogo rápido, ok? E aí a gente consegue ali, eu consigo te indicar o melhor e consigo também te mostrar nesse mesmo vídeo aqui, você consegue entender um pouco melhor tudo que você precisa para o seu MEI. Ou então, o que você tinha que estar preocupado de verdade. Então, um pouco aqui eu vou te explicar o que você tem que se preocupar com o seu MEI e você vai entender um pouco melhor como vai funcionar essa dinâmica, ok? Vamos lá. O curso são 7 módulos, ok? Então, assim, o primeiro módulo seria como abrir o MEI certo, com o registro certo. Significa que cada empresa, cada CNPJ, ela vai ter um maquinário, que é uma classificação econômica dela, que é o porquê que ela existe, o que ela presta de serviço, qual que é o objetivo dela existir. E ali você vai ter vários registros, né? A ideia é te indicar, e aí eu vou explicar certinho como é que funciona cada uma para você poder entender melhor. Depois, também ali a gente vai abrir o MEI, né? E aí eu vou te ensinar, vai ter o aplicativinho, eu vou te explicar como é que você faz para abrir, então todo esse caminho inicial. Isso, gente, é muito simples e é para você que não tem nem noção de onde que começa. Depois disso, a gente vai fazer um passo a passo ali mensal para que você não pague nada para ninguém, para que você mesma consiga, né, fazer ali os pagamentos, acompanhar, certo? Que é muito importante. Depois, movimentação financeira. Você vai ser inundado com um monte de coisa. E aí, é um monte de coisa, gente. Falando de Pix, falando de movimentação, falando de cartão. Só que você é um MEI, você é um microempreendedor individual. Então, tudo que for falado, nem tudo é para você. E aqui você vai ter segurança. Por quê? Porque você vai entender que isto é para você. Beleza? Além disso, como é que vai fazer essa parte do cartão também? Como que funciona o desenquadramento? O que é desenquadrar? No MEI, você está numa classificação de benefício. E se você passa
do que o benefício te coloca, se você acabar saindo daquele benefício por alguma razão, você é desenquadrado. Significa que você perde, que o mundo vai cair? Não. Significa que agora o governo vai te ver como uma grande empresa. E quando eu falo grande empresa, é uma microempresa, tá? Mas ele vai te ver como uma empresa formal e que essa empresa formal tem que fazer diversas declarações. Eu vou te explicar como que funciona e o que acontece quando você desenquadra. E se, quando você desenquadrar, como que você vai fazer isso da melhor forma. Então, veja, eu separei em módulos, mas vocês podem ver que um módulo está muito ligadinho ao outro. Mas você não precisa fazer todos, ok? Então, você pode, de repente, ali, ó, como declarar imposto de renda do MEI. Ivana, eu quero só saber como fazer a declaração de imposto de renda MEI. Você vai logo ali para o último. Presta bem atenção. Eu tenho os meus sites do Ivana Lucro, eu tenho links aí, eu tenho links que você pode ser que tenha vindo por outro link, você esteja na página do Hotmart, não tem problema. Se você tem dúvida, você entra no calmamei.com.br, que ele é o site específico e exclusivo deste curso, que quando eu também lançar o livro, vocês vão ficar sabendo que aqui, né, vai ser colocado todas as informações. Então a gente vai melhorando ali esse sitezinho cada vez mais com maiores informações, porque novamente, o MEI, ele basicamente todos os MEIs eles vão ter a mesma regrinha. São poucos tipos de MEI que vão ter regras diferentes e alguns MEIs a gente pode dar algum detalhezinho, alguma dica a mais, beleza? Vamos lá. Mas Ivana, me diz pra mim o que tem nesse seu curso, né? O curso, gente, ele é formado, ele é gravado tanto desse jeito que eu tô falando pra vocês, super normal, de uma forma que vocês entendam o que eu tô falando, mas ele também é gravado em modo de TikTok de celular, porque eu concordo, às vezes eu tenho dificuldade também, né, de colocar o celular virado, a menos que você tá vendo pelo computador, mas hoje em dia quem que vê alguma coisa pelo computador, né? A gente vê tudo pelo formatinho ali do celular, e também assim, eu tento mostrar, são vídeos curtos, que nem esse daqui eu acho que vai ser mais longo do que os vídeos lá da aula. Então é bem especificadinho e cada coisinha que você for querer, às vezes você vê só aquela dica rápida, você entra no manual, você entra no material ali que vai ter extra e ali no material você já encontra o que você precisa. Então, vamos lá. Você vai ter assim o curso, vai estar dentro do Hotmart. Então, você vai entrar no Calma MEI, que é o site, ali você compra. Você vai comprar diretamente pelo Hotmart. Então, logicamente, cuidado com o golpe, tá, gente? Eu não coloquei em nenhum outro lugar que não seja na Hotmart. Justamente para ter um pouco dessa segurança, né? Porque a gente tá cheio de golpe hoje em dia. Aí, lembrando que é .com.br, então é bom vocês até treinarem, né? Pra não cair em golpe aí da galera cobrando MEI, porque MEI não se cobra. Você não paga nada para ser MEI, você só vai pagar sua guia mensal. E com isso você vai receber um materialzinho. Veja só o material, né? Então, esse aqui já é a capa do livro. Quando sair o livro, né, a gente vai ter. Aqui, ele é um manual prático. Então, tá vendo que aqui tem o link do MEI? Aqui tem a informação. Então, além da informação, vocês vão ter direto no material link, que basicamente você vai clicar e ele vai para o site oficial do governo. Então, não tem como você cair em golpe. Se você faz uma pesquisa pública no Google, às vezes, e isso assim o governo caça bastante, eles tiram toda hora do ar. Muitas vezes as pessoas, elas colocam e imitam a página justamente para cobrar alguma coisa. E aí você acaba caindo em golpe. Eu sei porque isso aconteceu com minha mãe. Na verdade, comigo, né? Antes de eu saber tudo isso lá, um tempo atrás, do tipo 2 anos atrás, não é tanto tempo assim, eu caí num golpe, tá? Do MEI. Brincadeiras, acho que faz uns 5, 6 anos. Por quê? Minha mãe, ela não tinha ainda o tempo de aposentadoria e faltava muito pouquinho para ela ter, porque ela recolheu muito na época, mas depois ela ficou muito tempo como dona de casa e aí faltou um pouquinho para ela conseguir aposentadoria por tempo de serviço. Então, o que que eu fiz? Eu abri um MEI para ela, paguei as guias durante 5 anos, deu lá o total dos anos que teria, até que depois a gente entrou com o processo, achou contribuições que a gente nem sabia onde é que estava. Mas beleza, paguei a guia mensal do MEI durante 5 anos para ela conseguir o tempo de aposentadoria do INSS, ela se aposentou por tempo de serviço, deu tudo certo. Depois eu dei baixa no MEI. E não, nesse tempo todo ela nunca recebeu nada no MEI, ela não emitiu nota, ela não fez nada. Você pode ter um MEI só a título de aposentadoria, não tem problema nenhum nisso. Até porque, mas não pode pelo INSS? Pode, só que era muito mais fácil para ela acompanhar. Porque, gente, é muito mais fácil de você acompanhar a guia do MEI, tá?
E aí, quando eu fui abrir o MEI dela, eu caí num site parecido com o do governo. Quando eu vi, eu tava pagando uma taxa administrativa, eu não percebi. Só que na época não tinha tanto essas coisas falando sobre golpe, né? Era um pouco menos. Então, quando eu fui procurar, depois o governo já fez um trabalho muito melhor de golpe, hoje já tem um aplicativo, então fica um pouco mais difícil. Mas essa aqui é a estruturinha, então veja que tem desenho, a ideia é que a gente faça uma coisa bem assim, o que confunde, o que não confunde, tem alguns resumos, tá? Mas tem mais páginas e são bem práticas, e se de repente coisas, informações que forem precisando extra, eu vou adicionando, gente, sem preocupação. Uma coisa legal que nós vamos tentar. Tentar fazer, porque eu acho que precisa, o Calma MEI precisa de uma comunidade. E eu fiz. E essa comunidade, repara, ela é uma comunidade de WhatsApp, não é nada que você tem que entrar em outro lugar. E eu coloquei alguns tipos de grupos. Então a gente tem os grupos, óbvio, que são só avisos especiais, lembrando que você é da turma, você vai ter aula extra e pode participar ao vivo de algumas aulas, que depois vai estar gravado também, mas aí na aula você consegue tirar dúvidas. Só que eu coloquei também networking, então a gente vai ter venda e troca de seus produtos, aqui você pode anunciar. Aqui é onde que a Ivana responde, basicamente é onde que mais eu vou acompanhar e aí eu vou fazer as dúvidas de vocês. O seu resultado, óbvio, né? Porque, poxa vida, a gente está numa comunidade, a ideia é que todo mundo se ajude. O suporte, caso tenha algum probleminha. E bate-papo livre. Aqui a gente fala de coisas legais, fala de coisas interessantes, né? E desabafo de vida pessoal. Gente, eu gosto dessa de desabafo, porque tem hora que a gente fica muito puto da vida com tudo, e aí a gente precisa desabafar, ou então a gente tá na nossa vida pessoal, a gente arquiva o grupo, a pessoa vai ver que é do Calma MEI, que é do curso, e não vai saber que de repente lá você tá falando que você tomou um balão do seu sócio, né? E aí você não sabe o que fazer, ou então, né? Ou então você brigou com o seu funcionário, ou então seu funcionário não quer ser MEI, ou então, e aí a gente vai trocando experiências que não são da parte fiscal. Então a gente tem a parte que eu vou responder bonitinho, mas a gente tem a parte da nossa vida pessoal também, que às vezes a gente. Ou vocês que são MEIs aí, vocês tiveram problema com algum tipo de funcionário, então eu acho que tá funcionando, tá, gente? Mas eu acho que vai ser um negócio bem legal. Eu tenho, na verdade, outros tipos de comunidade. Essa do Calma MEI, ela vai ser a primeira. Se crescer, espero que cresça bastante, porque a gente precisa de bastante troca, né? A gente pensa no próximo. Aqui é um pouquinho, e aí eu quero falar para vocês. Eu tenho aqui 2 tipos de feedbacks. Eu atendo clientes, na verdade eu tenho até autorização de feedbacks bem grandes, de empresas grandes, que me autorizaram até. Nós temos o terceiro maior frigorífico do Brasil, a gente tem indústrias de agronegócio, mas eu acho que não é sobre isso. Então, eu peguei um pouquinho de alguns feedbacks que a gente tem no TikTok, que eu tenho, né? Alguns mentorados que tiraram fotos, porque é engraçado, mas é difícil eu ter a pessoa falando, porque a gente tem no Brasil muita vergonha de falar de dinheiro, muita vergonha de falar de números e muita vergonha com medo de que a gente está cometendo algum tipo de crime. Mas essas aqui são as pessoas que toparam postar, e depois, mais pra frente, eu tenho também algum feedback do financeiro que vocês vão entender um pouquinho mais a planilha lá na frente. Então aqui, a ideia é para vocês terem um pouco de segurança. Então, por exemplo, você está chegando por aqui agora, você ainda não acompanhou totalmente meu conteúdo. Então, você vai ver que o jeito que eu falo é desse jeito que eu tô falando com vocês. Não é como se vocês fossem comprar aqui o curso e depois lá na frente, é uma outra pessoa aleatória falando. Eu vou acalmar vocês. Eu vou falar, quando você faz as mentorias, a consultoria comigo, né, você tem relatório. Então, parabéns pelo seu relatório tão real e sólido, porque realmente eu trago aquilo que você precisa. Eu trago o que você está necessitando naquele momento. Então, eu vou te ensinar a fazer a parte financeira. Vai ter um curso sobre isso. Pessoal que fez o SOS comigo.
Pessoal que simplesmente, nossa, agradece de coração, né, a ajuda ali que eu tô dando na rede social. E realmente, assim, muito do que eu busco é, é te acalmar, né? Então, assim, pessoas que, poxa vida, eu fiquei desesperada com essas informações do governo e o que eu já vi de gente chorar pra mim, gente, não é uma ou duas pessoas, não. Eu sei como é que é. Eu já passei por isso, porque eu já tive. Eu tenho um monte de empresas, né? E eu já tive situações em que eu tive inadimplência muito alta. Eu tive situações que, sim, eu não consegui pagar o imposto também. Então, não é como se eu estou aqui dando aula para vocês, como se eu não fosse uma empresária. Porque eu também tenho que pagar imposto, eu também tenho que ver como que eu vou emitir nota fiscal para uma grande empresa na qual eu estou prestando serviço. Eu também tenho que saber se eu sou ME, se eu não sou. No caso, hoje eu sou, porque também eu sou advogada, contador, advogado, alguns conselhos, engenheiro, médico. Não pode ser MEI. Então, também isso vai te ajudar, né? Obviamente, se você é alguma dessas pessoas da saúde, você não vai poder ser MEI, então nem adiantaria ter isso, a menos que você quer que sua mãe seja MEI, a menos que você quer que seu filho seja MEI, a menos que você quer que seu vizinho, né, e ajudar, sei lá, seu primo, e é normal isso, tá? Mas vamos lá, então aqui é um pouquinho dos feedbacks das pessoas aqui que toparam, né, fazer, que eu consegui ajudar nesse tempo todo. E lembrando, Calma MEI, você entra no site, ó, calmamei.com.br, Calma MEI, aqui, né, no vídeo vai ter link no comentário, mas eu acho que o mais fácil é você entrar pelo site mesmo, porque daí você tem certeza que você está entrando no site correto. Financeiro. A gente vai ter, no Calma MEI, um módulo financeiro. Esse módulo financeiro, ele é muito ligado com a metodologia da sopa que eu tenho, que é segurança, organização, financeiro, né, e acompanhamento, planejamento tributário e acompanhamento. E organização financeira, planejamento tributário. Ele é um ciclo. E nesses anos que eu trabalhei ajudando a parte financeira, eu fiz uma metodologia fácil, então, sem blá blá blá, com corzinha padronizada para você montar a sua primeira DRE da MEI, com o que você tem que classificar. Então, eu vou ensinar você a usar essa tabelinha e, basicamente, gente, a tabela ela te dá os resultados, ok? Então, se você não sabe se o seu preço tá legal, se você tá gastando mais ou menos, se você tá com muita despesa, se é a estrutura, então basicamente você vai entender qual que é o que tá comendo o seu lucro. Mesmo o MEI tem lucro, tá? Mesmo o MEI você tem que separar a sua conta PF e PJ. Esse aqui vai ser um módulo que a gente vai ter extra. Então você entra no Calma MEI, você compra o curso e sim, você vai ter direito a essa tabela, ok? Essa daqui é a tabelinha que você vai ter. E aqui são pessoas reais que usaram a tabela. Então, assim, quando que você vai ter lucro, né? Qual que é o faturamento que você tem que ter? Inclusive, gente, você coloca ali os dados e basicamente a tabela vai falar para você, olha, você tem que vender tanto para você ganhar o que você quer. E ao mesmo tempo, eu tenho já pessoas aqui que deram, lógico, gente, eu não vou ter o nome. É uma mensagem, eu não vou ter o nome da pessoa. Quem que vai colocar o nome aqui e falar o que tem na conta, né? Como eu disse para vocês, a gente no Brasil a gente tem muito medo de falar de dinheiro. E aqui, ó, no primeiro mês foi uma cliente que eu atendi, eu ensinei ela a usar a sopa. Ela ficou abismada, porque assim, ela nunca enxergou esse resultado. Então, isso aqui, gente, a tabela faz para você automático, tá? Uma hora que você preenche aqui, ó, aqui embaixo, a tabelinha já te responde. E ela vai te responder assim, ó, resultado, você teve 4.300 de lucro naquele mês, acabou, fechou, né? E aí você consegue ajeitar ali para os próximos meses. E aqui, tá, vendi mais relação, papapá, vendi 74 mil no ano 2024, então tava explicando. E aí eu falei, pô, e aí, o que que você achou da sopa, né? Que é a tabela. Aí ela falou, putz, é bom pra gente fazer, resume bem, né? Assim, qual que eu sei qual que é a meta certa e não fico só achando. Então, assim, a pessoa fala, ah, descobri que o meu problema é o estoque, que agora eu vou arrumar. Então, assim, falei, o que que você achou da sopa? Não, eu já sei qual que é o meu problema, já sei o que que eu tenho que arrumar. Pô, se isso não é clareza, o que que é, meu amigo? O que é clareza? O que é você saber se você tá fazendo certo ou não? A gente precisa saber.
E também IA. IA para MEI. O que é IA para MEI? IA para MEI é a seguinte coisa. A seguinte coisa. Se você chegar pro chat GPT e falar, ô chat, eu vendo milho na praia e eu preciso, ó, vou até tirar aqui para vocês enxergar. IA. Como que você vai usar IA na sua empresa? Eu preciso de milho, eu vendo milho, preciso de nota de entrada. Meu amigo, se você perguntar isso daí pra IA, você tá ferrado. Porque ela vai falar: sim, você precisa de nota de entrada vendendo milho na praia, porque senão você vai ser pego pela Receita Federal e você precisa de nota fiscal e você precisa de não sei o que lá e um monte de coisa que você não precisa. E na aulinha de IA para MEI, eu vou te explicar certinho o que você pode perguntar para a IA que ela vai te ajudar. Vai ser uma lista, prompts, vamos chamar assim, lista de perguntas que você pode fazer. Então, por exemplo, olha, beleza, eu vendo milho na praia por R$ 15, compro por 10, 5 espigas, qual o meu lucro que eu preciso pôr como despesa. Então, eu vou te ensinar o tipo de pergunta que você pode perguntar para a IA, porque não é toda pergunta que você pode perguntar para a IA, beleza? Beleza, Ivana. Nota fiscal. Você vai entrar no Calma MEI e você vai comprar, e você vai, tipo, comprar o curso e você vai entender e você vai aprender como emitir nota fiscal para o seu MEI, como não emitir nota errado, mesmo de produto, mesmo de maquininha, mesmo de serviço também. Serviço é muito mais fácil, o produto é um pouco mais difícil, porque você tem que ter o registro no seu estado. E, bem, nós temos um monte de estados, né? Então a gente não consegue mostrar de todos, mas eu vou te mostrar ali os principais. E também lembra que a gente tem a comunidade, ali você pergunta para Ivana e eu vou te responder, vou te indicar o link onde você faz o registro para você emitir. Lembrando que agora as maquininhas vão emitir nota fiscal. Então as maquininhas também vão estar emitindo ali diretamente quando você passar. Beleza? Assim, então, se isso você tem interesse, já vai ali embaixo, compra o curso, vamos assistir o curso, que ali também eu vou te mostrar. E principalmente, né, você vai estar fazendo parte da comunidade, que lá eu consigo te mandar o link diretamente, muito mais fácil, não é mesmo? Extras. Seguinte, vou dar um pequeno material para os MEIs mais comuns. Ivana, mas meu MEI não tem material. A maioria dos MEIs, inclusive esses MEIs mais comuns, eles são iguais. Eles são regidos por uma lei só e todos eles vão acontecer da mesma forma. Acontece que esses mais comuns são onde as pessoas já me passaram muitas dúvidas e que eu consigo explicar de uma forma fácil. Então, às vezes, o seu MEI, que é totalmente diferente, pode virar um novo conteúdo. Mas, basicamente, marketplaces, salão, iFood, Uber, caminhoneiro e revendedoras, né? Principalmente ali, revendedora Avon, revendedora Boticário, vai ter ali materialzinho específico para vocês com algumas dicas. E provavelmente, gente, as dicas ali já vão ser mais do que suficiente, porque a ideia é que seja suficiente para que vocês consigam rodar o mês sem ter mais profissionais, sem depender de ninguém. E quando eu digo depender de ninguém, é também sem depender de mim, é sem depender do seu vizinho, é sem depender do seu marido, sem depender da sua esposa. Cara, pelo amor de Deus, é chato. É chato. Mas você não precisa depender de ninguém. Assim você tem o controle, assim você fica calmo, assim você sabe quando tá entrando e saindo, assim você sabe o que você tem que fazer. É muito mais fácil, sabe? Eu, depois que eu tomei o controle de tudo, eu confesso pra vocês, eu tinha muito mais assim, ficava no escuro e ficava muito mais desesperada sem dormir quando eu não tinha controle do que estava acontecendo. Quando eu comecei a ter controle do que estava acontecendo, ficou muito mais fácil. É a mesma coisa, né? Do tipo, você não sabe se seu filho tá indo bem na escola. Depois, quando você vai lá na reunião e eles falam, putz, seu filho tirou as melhores notas, pô, você até respira aliviado, né? E é mais ou menos isso. O MEI não é para te tirar o sono, o MEI é simplesmente para te deixar tudo mais fácil, para você conseguir atender, para você conseguir fazer as coisas sem ser na informalidade, e eu não digo na informalidade do pequeno comerciante. Eu digo na informalidade porque tem muita gente que abusa desses pequenos empresários, tá? E que aí fazem um pejotizado, fazem muita coisa. E aqui eu vou explicar para vocês como não cair nessas também, tá, gente? Porque às vezes você acha que você tá pagando um profissional só por conta de
E aqui é o valor, né? Obviamente, mas assim, isso é muito importante. Às vezes você tá pagando um profissional, às vezes porque a pessoa te colocou medo e você acha que você precisa ter aquele profissional e você precisa pagar aquilo, porque senão você vai ter um monte de problema. E é mentira, o cara só tá fazendo isso pra você pagar ele, né? E não pra você ter paz realmente. O curso é 460, tá? Você vai ter direito à comunidade, você vai ter direito aos nossos materiais, você vai ter direito aos extras. Eu vou chamar vocês lá no grupo da comunidade. Quem quiser participar, obviamente. Eu vou também, dentro da comunidade, dar os avisos das aulas extras que a gente vai fazendo. Então, basicamente, óbvio, né? Você entrou muito depois e esse curso tá sempre aberto. Você não vai pegar todas as aulas, elas vão estar gravadas, mas você fazendo parte aqui, as próximas aulas que forem acontecendo, porque vamos supor, eu não tenho uma periodicidade, porque normalmente é quando algo importante aconteça ou quando eu vejo que tem muita dúvida em relação àquilo. Mas vamos supor, daqui 2 meses vai ter uma aula. Se você entrar na comunidade hoje, você já está incluso na próxima aula e você pode sim participar e você pode sim fazer perguntas. Beleza? E você vai poder fazer e vai ficar gravado e vai ficar. Eu vou disponibilizar, vai dar tudo certo. Então, assim, é Calma MEI, 460, você parcela até 12 vezes. O Veja se você está no site, é .com.br. No site você vai ter link para compra, o link é pela Hotmart. Lá tem vários métodos de pagamento, inclusive, né, à vista. Você vai estar num site seguro. Você vai fazer o login pela Hotmart, inclusive a Hotmart é até chatinha para entrar por conta da segurança que ela tem. Ninguém vai pegar seu curso de você e você vai poder assistir, você vai ter direito aos materiais. Eu tenho alguns materiais também que são preenchíveis. Então, aqui dentro, por exemplo, esse daqui que é da tabela, ela é preenchível. Tem alguns checklists. Se você. São todos os materiais de uma forma que explica muito bem. Então, eu tenho também esses materiais preenchíveis, tipo checklist. Para quê? Para se você tiver dúvida, você consegue preencher. Então, você consegue sozinho entender. Gente, pensa, e eu quero que vocês entendam isso. O MEI, ele é principalmente para um estudo, uma preparação para sua próxima etapa. Se você não consegue ter controle do MEI, vai ser muito difícil você ter controle de uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte, de um grande mercado. É difícil. Mas o MEI tá aqui pra gente aprender. Mas Ivana, e se for só 3 meses, não tem problema. São 3 meses que você vai começar, você vai aprender, você vai saber o que emitir de nota, você vai saber onde que você pode pisar. Você vai organizar as suas contas e depois você passa pro próximo passo. É isso que eu tô aqui. É isso que eu tô disposta a mostrar para vocês. Então, vocês entram no site, vou colocar aqui de novo na tela. Vocês vão entrar no site, façam aí a compra do curso. Vai estar tudo, né, tudo certinho ali para vocês, todo o suporte. Vocês vão ali ser avisados quando sair finalmente, né, o nosso livro, meu livro. E quem sabe o pessoal da comunidade eu mando autografado, não é mesmo? Aí sim. Gente, qualquer dúvida é só entrar em contato aqui nos símbolozinhos do WhatsApp. A gente vai estar super dispostos a conversar com vocês e a tirar todas as dúvidas que vocês tenham, ok? E lembrando, isso daqui vai ser PDF, vocês podem acessar de qualquer lugar. Todos os links que vocês têm, por exemplo, dessa daqui da planilha, é tudo pela Google, então vocês têm acesso pelo celular, dá sim para usar no celular, que você tenha facilidade, dá para usar no computador. Obviamente, né? Mas eu vou também fazer uma versão dessa impressa, porque se você não tiver internet, não tiver computador direito, você pode imprimir e você pode preencher na mão, como a nossa colega aprendeu e preencheu na mão. Então eu deixo essa foto aqui, porque é uma foto muito importante para mim. Porque é uma foto que mostra que você não precisa de muita tecnologia. A gente não precisa de muito pra gente conseguir se organizar e pra gente fazer um negócio muito massa, ok? Então, eu conto com vocês e tô aqui aguardando e eu quero muito, tá? Te ver na nossa próxima aula e você vai sim fazer pergunta, porque daí nós vamos fazer pergunta de verdade. Você vai me perguntar e não às vezes mandar só um texto ali que não dá para entender direito, né? A gente vai, é quase uma consultoria, por assim dizer. Aguardo vocês.